Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui hoje para falarmos sobre as leis de Kirchhoff. Para quem vem estudando física constantemente, pegou legal essa parte da eletricidade, né? As leis de Kirchhoff são umas ferramentas para usar para mais circuitos mais avançados, né? Muita gente vê assim um circuito avançado e usa Kirchhoff para facilitar. Mas aqueles circuitos séries, paralelos, tudo que a gente já estudou, cabe aqui dentro, né? É comum em livros até de nível superior eles nem trabalharem desta forma que a gente trabalha separadamente com os circuitos e usar Kirchhoff de maneira direta, tá? Porque é um conjunto aqui de leis, de critérios, de regrinhas que facilita a resolução de qualquer tipo de circuito. Só que para a gente poder entender essas leis, a gente tem aqui algumas definições para começar, porque são palavras que vão aparecer constantemente. A primeira definição para nós é de nó. O que é um nó? É um ponto onde 3 ou mais condutores vão estar ligados. Então, na verdade, o nó é aquilo que eu peço para vocês fazerem desde o começo, os terminais. E aí eu coloco um terminal. Se naquele terminal eu tiver 3 ou mais ligações sobre ele, ele então é considerado um nó. Malha vai ser uma trajetória, ou vai ser uma parte do circuito em que vai fornecer uma trajetória eletricamente fechada. Dá uma afastada aqui para vocês darem uma olhada. Então sempre que eu tiver um trecho que ele forma uma trajetória da corrente elétrica ali fechada, isto é uma malha. E ramo vai ser a ligação que eu tenho ali naqueles terminais. Muitos dizem ligação entre nós, né? Já que o terminal é o nosso nó, mas aí obrigatoriamente o nó ele tem que ter 3 ou mais conectores. E às vezes eu tenho um terminalzinho com 2 conexões, mas eu tenho um ramo ali. Então eu prefiro colocar entre os terminais. Bem, só para ficar claro o que a gente está falando, ó. Um terminal e um outro terminal. Então, quem está aqui entre os 2 terminais é o ramo do meu circuito, onde eu posso ter vários dispositivos, né, de circuito que eu quiser. Neste momento eu vou colocar uma resistência. Então eu tenho aqui um resistor, ok? Venho e conecto a um outro terminal. Mas aqui eu só vou deixar o fio. Fala, professor, mas pode? Pode. O fio ele tem resistência, muito baixa, mas tem resistência. É que a gente, para os nossos cálculos, quando colocamos resistores, a resistência é tão baixa que a gente considera nula, mas é um condutor. Bem, para o lado aqui, vamos colocar uma resistência R e uma fonte de força eletromotriz. Beleza? Então eu posso, dentro de um ramo, já ter mais de, né, uma peça, um dispositivo eletrônico. Eletroeletrônico. Pronto. Fechado aqui. Vai falar que não parece o que fazíamos. Circuito simples de gerador, ok? Então, o que a gente vê? Quando a corrente começar a caminhar por aqui, ela passa a ter uma trajetória eletricamente fechada, que ela sai de um ponto e volta para o mesmo. Portanto, isso aqui é uma malha. Tenho os meus ramos. Agora, e o meu nó? Eu vou olhar para o terminal e ver se ele tem 3 ou mais ligações. 2, 2, 2, 2. Ligação para cima e para o lado e para baixo, para cima e para o lado e para cima. Só 2 ligações, estão vendo? Então eu não posso considerá-los nós ainda, a não ser que o meu circuito continue. O meu circuito aqui continuando, vamos colocar aqui só resistências. Ok? Ele continuando, então agora eu passo a ter, além desta malha, uma segunda malha, que passa a fornecer um caminho, né, para a corrente. Aqui, como a gente bem sabe, chegou naquele terminal,
a corrente sofre uma separação, ó. O roxo com o verde. Então agora aqui eu tinha uma corrente total, passo a ter correntes que alimentarão dois caminhos, não é isso? Em que aqui, ó, esta roxa continua se encontrando com a verde para voltar a ser a vermelha. Só para não gerar o problema do curto-circuito. Vamos agora colocar uma resistência aqui, ó. Beleza? Então agora nós temos, ó, duas malhas e... Deixa eu pegar aqui. Este terminal passa a ser um nó, já que ele está ligando três conexões. Este outro terminal também é um nó, tem mais três conexões. Tá claro, então? Então, para a gente poder entender as leis de Kirchhoff, tínhamos que ter essas definições, que nada mais é que já tínhamos, porque a gente já trabalhava esses circuitos, ok? A questão agora, estando assim, fica mais fácil da gente trabalhar as leis. Bem, então vamos para elas. A primeira lei de Kirchhoff, ela é conhecida como a lei dos nós. Esta lei, na verdade, ela nada mais é que uma lei da conservação da carga. Lembram sobre a ideia básica de conservar quantidade de movimento? Conservar calor, por mais que calor tinha a ideia da energia, mas sempre que a gente trabalha com conversão, o que entra, a quantidade que eu tenho, ela tem que ser igual, tanto no início quanto no fim, né? A conservação de carga vem da eletrostática, né? Num sistema eletricamente isolado, a quantidade de carga ela é constante, mas ela é baseada nesta ideia. Kirchhoff, então, olhando para um circuito, ramos, malhas, nós, ele verificou que para um nó, a quantidade de corrente que entra tem que ser a quantidade de corrente que sai. Então, esta é a primeira lei. Sei lá, professor, tá meio confuso isso aí. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter um nó. Como a gente falou, este nó, ele tem que apresentar pelo menos três terminais, não é isso? Três condutores, três ramos. Mas eu vou colocar um quarto, que aí eu poderia ter uma malha aqui, uma malha aqui, uma malha aqui, uma malha aqui. Enfim, a ideia geral é essa. Eu tenho este terminal. Verifico, então, que a minha corrente 1 tem este sentido. Corrente 2. Corrente 3. Corrente 4. Beleza? O que a gente consegue identificar aqui então? Eu vou olhar para o nó. E o que eu verifico? No nó chega 1, para o nó chega o 2, no nó chega o 3. Então essas três correntes estão entrando. I1 mais I2 mais I3. E os três, eles saem do nó pela I4. Então isso aqui é igual a I4. Lá, professor, tem que só sair uma ou só entrar uma? Não, depende. Poderia ter entrado 1 e 2 e saído 3 e 4, ou entrado 1 e 4 e saído 1 e 2. Isso vai depender da configuração do circuito quando a gente olhar para a malha, começar a andar com as correntes na malha. O importante é olhar isso. Viu o nó? Tenho que fazer o que entra igual ao que sai. Tranquilo a primeira lei? Em termos das leis, elas são bem fáceis de entender. Depois a gente aplica isso na forma de exemplos e exercícios. Tá aí, nossa primeira lei, lei dos nós, dê uma olhada. Vamos então agora para a lei das malhas. A nossa segunda lei de Kirchhoff, conhecida como a lei das malhas, diz o seguinte, que a soma de todas as DDPs, né, as diferenças de potencial que eu percorrer em uma malha, ela sempre tem que dar zero. Ou seja, toda DDP que eu somo tem que dar zero. Tranquilos isso? Então eu fiz um exemplo aqui para a gente poder trabalhar com uma malha. A malha ela apresenta 4 terminais. Vamos nomear esses terminais. Terminal A, B, C, D. Quis nomear desta maneira porque assim achei melhor. Tranquilos?
Bem, como que a gente vai então identificar a DDP de ponto a ponto? Bem, eu sei que a DDP AB somada com a DDP BC somada com a DDP CD somada com a DDP DA, isso tem que dar zero. Note, eu estou falando do potencial em B, potencial em C, potencial D, potencial A. Quando eu olho AB, diferença de potencial. Fechou? Bem, e o que é uma diferença de potencial? Nada mais é que subtrair potenciais. Então aqui eu faria potencial A menos potencial B. Diferença de potenciais. A mesma coisa é aqui, ó. Potencial B menos o potencial C. Mais potencial C menos potencial D. Mais potencial D menos potencial A. E isso tem que dar zero. Então, o que a gente verifica? Ó? Menos B mais B. Menos C mais C. Menos D mais D. Menos A mais A. Ou seja, zero. Estão vendo que uma soma de potenciais se anulam? Devido ao fato disso ser uma diferença de potencial. É por isso que a gente olha para os terminais e vê que dispositivo tem ali. Qual é a diferença de potencial sobre ele. Então, esta é a nossa segunda lei de Kirchhoff. Então, nós vamos olhar para todos os potenciais ramo a ramo e saber que se eu fechar o circuito, isso tem que dar zero. Note que o sentido que eu fiz para o circuito foi esse. Então, a gente vai seguir esta ideia do sentido. Isso aqui vai ajudar bastante essas convenções de sinal. É VA menos VB ou é VB menos VA? Isso tudo vai facilitar o nosso estudo. Bem, as leis de Kirchhoff se encerram aqui. São leis, eu tenho que lembrar disso. Primeira, lei dos nós. A quantidade que entra é a quantidade que sai de corrente. Segunda, fechei a minha malha, percorri minha malha. Portanto, a minha diferença de potencial ao percorrer esta malha tem que dar zero. Antes de trabalharmos alguns exercícios, vamos aqui para umas regras. Essas regras irão facilitar os nossos cálculos. Você fala, então, é necessário eu seguir essas suas regras? Não precisa necessariamente seguir as minhas. Pegue uma regra que você achar mais fácil aí nos seus estudos e use. Só não aplique regra errada, né? Por que eu digo isso? Vai ter muitos lugares que vão estar, às vezes, diferentes da forma que eu passo. Não que estejam erradas, né? Cada um cria um método para resolver mais fácil. Eu, particularmente, acho esse mais fácil para não errar exercícios um pouco mais complexos. Bem, mas vamos entender aqui, ó. A nossa resistência. A regra diz o seguinte: quando a gente atravessar um resistor a favor da corrente, a minha DDP vai ser menos RI. Quando eu atravessar o contrário da corrente, mais RI. A regra é essa. Agora, como eu vou entender? Eu vou olhar a DDP indo de A para B. Então, eu estou olhando DDP AB, como eu expliquei na regra da malha ali anterior, beleza? O que é essa DDP AB? Ó? Vamos fazer aqui no cantinho. É o que a gente chama de U. Não é isso? É a nossa DDP-U. Então, se eu estou indo de A para B, isso tem que ser menos RI, porque eu estou a favor da corrente. Você fala, professor, mas por que RI? Lembram de Rui? Então, o U é R vezes I. É essa ideia que a gente está seguindo. Compreendido? Eu estou trocando a diferença de potencial por quem eu tenho ali, que no caso é R vezes I. Beleza? Agora, se eu vier do lado B para o lado A, a minha diferença de potencial BA, ela passa então a ser mais RI. Note, eu não estou colocando sinais no meu resistor. Muitas regrinhas que vocês verão aí em apostilas e algumas aulas de internet, a galera pega o circuito fechado, olha para a fonte e vai botando mais menos em todo mundo, ok?
E aí, tendo um sinal de mais menos, eles explicam por queda de potencial e ganho de potencial. Pode ser que às vezes fique diferente da minha. Se eu colocar um mais aqui, um menos aqui. Mas eu não estou me apegando ao sinal. Eu vou nomear minha malha antes de olhar qualquer sinal. Nomeei A, B, C, todos os meus terminais e eu sigo a minha regra. Ok? Então, grava isso aí, ó. Segue a minha dicasinha aqui que eu sei que você não vai errar. Viu os resistores? Coloque nos terminais os nomezinhos lá. A, B, C, D, F por diante. E comece a girar na malha. Lembra que eu girei com vocês lá na malha em verde? Aquele é o sentido que você está olhando. E o meu sentido indo de A para B deu menos porque estou a favor. Se o meu sentido for de B para A, dá mais porque estou a favor. Ou estou contra a corrente. Esta é a regra das resistências. Agora, a regra das fontes. Quando a gente atravessar uma fonte de força eletromotriz da placa negativa para a placa positiva, a DDP será mais epsilon. Agora aqui eu estou colocando o sinal, ok? Então o que eu estou fazendo? Ó? Minha DDP AB, eu estou indo de A para B. Indo de A para B, eu vou da placa negativa para a placa positiva. Então, esta eletromotriz é mais epsilon. Compreendido isso? Bem, se eu fizer no sentido contrário, V de BA, então eu vou de B para A. Então, a minha diferença de potencial é ir da placa positiva para a placa negativa. Então, isso dá menos epsilon. Note, da placa negativa para a placa positiva, eu aumentei meu potencial. Fui de um potencial menor para um potencial maior. Positivo. Quando eu vi da placa mais para a placa menos, eu perco potencial. Do potencial maior, eu caio para o potencial menor. Perdi potencial. Então, isso que eu falei para vocês da questão dos sinais. Caso você pegue alguma outra apostila, algum outro material que tenha sinais aqui no resistor, lembra disso, ganhar potencial positivo, perder potencial negativo. Eu, particularmente, não gosto porque te obriga a ter que colocar mais menos no circuito inteiro. E um desses que você coloca errado, pode dar erro. Aqui, o único erro que a gente pode cometer é no sentido da corrente. E é essa a vantagem da lei de Kirchhoff. Você errou um sentido na corrente, mas seu resultado está correto, está perfeito, está certa a resposta. Porque o sentido da corrente é algo que a gente só atribui para dentro do circuito elétrico. Então, desta forma, a gente minimiza os erros. Compreendido? Bem, aqui está as duas regras, né? Estão as duas regras. Partindo dela e das leis, nós podemos, então, trabalhar exercícios. Mas vou fazer um exemplozinho agora com vocês, para vocês verem como é tranquilo. Bora lá? Bem, galera, o nosso exemplo aqui, tirei da cabeça, ok? Não é de lugar nenhum. Vamos só fazer um teste para ver se as leis aí vão estar claras na mente de vocês. Então, nós temos duas forças, né, duas fontes de força eletromotriz, E1 e E2, uma 42 e outra 10 volts, resistor 1, 6 ohms, resistor 2, 4 ohms, resistor 3, 3 ohms. Fechou? O que a gente vai ter que localizar? O valor das correntes elétricas. Fechou? Bem, agora como é que eu saio? Como é que eu ando? O que eu faço com a corrente elétrica? Não lembra bem? Dá uma olhadinha na aula de gerador. Vai ali, né? Volta algumas aulas no canal, procura lá, geradores elétricos. Lá eu dou a dica para o que fazer, né, quando eu tenho várias fontes no meu circuito. Mas, lógico, a dica é bem simples. Pegue o maior. Pegue a maior fonte e saia dela. Nossa maior fonte é E1 42. Vou sair então com a corrente desta fonte. Fechou? Aí você deve estar se pensando, mas professor, e se as duas tiverem o mesmo valor? E se eu tiver várias fontes e a de maior valor tiver vários iguais? Simples. Escolhe uma e sai dela. Porque assim que a gente sai com a corrente, a gente vai caminhar com a corrente para o circuito e resolver. Ao final do exercício, se algum valor de corrente elétrica der negativo, é porque o sentido que a gente atribuiu está errado. O sentido seria o contrário daquilo. Mas não errando na matemática e o seu valor estando certo, o exercício está correto.
Aqui em Kirchhoff o legal é esse, que o sinal só vai indicar, ó, você foi para o lado errado. Mais nada, isso não indica erro no seu problema. Tá claro? Então faz isso, segue a regra. Pegou a maior fonte, sai dela, anda com a corrente e resolve seu problema. Deu negativo, relaxa, só foi o sentido contrário. Vamos então fazer isso, ó. E1 saiu daqui, passou por R1. Então esta em vermelho chamarei de I1. O que acontece com esta em vermelho quando chegar aqui neste terminal? Uma parte dela vai passar por I2, por R2, sendo esta a I2. Outra parte dela desce, passando pelo R3. Chamaremos de I3. Tá claro isso? Bem, a I2 atravessa a fonte, passa pelo terminal, encontrando-a em laranja novamente. Beleza? Então, ó, a laranja e a verde se encontrando nesse terminal, elas se juntam e voltam a ser a vermelha, voltando para o circuito. Fechou? Bem, note aqui, ó, sentido de corrente já atribuído. A gente agora precisa percorrer as malhas. Para percorrer, nomeie os nós. Vamos lá, ó. Nó A, B, terminais, né? A, B, C, D, E e F. Pronto, tá montado o seu problema. Agora a gente precisa só aplicar aquelas regras e equacionar aqui com calma. Então, ó, colocamos nomes em cada um dos terminais, descobrimos que a maior eletromotriz é o gerador e a corrente sai dela, caminhamos com a corrente. Ponto. Agora aplicaremos as leis. Primeira lei, nó. Que nó que nós temos? Conjunto de 3 ou mais condutores. Então, nó só pode ser B ou E, já que nas extremidades só apresentam 2 condutores. Eu vou olhar para o nó B. E o que eu vejo no nó B? O I1 aponta para ele, então vai entrar nele. O I2 passou dele, já está longe dele, então saiu. I3 já passou por ele, está longe dele, saiu. Isso então quer dizer que o que entra tem que ser igual ao que sai. Portanto, I1 é I2 mais I3. Fechamos essa lei dos nós. Isso aqui vai nos ajudar em impossibilidades matemáticas, tá? Agora vamos para a lei das malhas. Se vocês notarem aqui, nós temos duas malhas, a malha da esquerda e a malha da direita. E assim você pode nomear. Vou montar um sistema de equação para a malha esquerda, para a malha direita. Beleza. Você vai encontrar algumas outras explicações aí afora, do seu professor ou de qualquer local, que o cara bota um sentido de giro na malha e chama, ó, malha alfa e malha beta. Não tem problema, também dá certo. Eu, particularmente, gosto de usar o nome da malha pelo nome do terminal, porque vai me orientar no sentido que eu vou percorrer. Como assim, Hilton? Presta atenção, ó. Eu vou fazer esta primeira malha. Vou de A para B, de B para E, de E para F, de F para A. Fechou? Esta é a minha primeira malha. Minha segunda malha, eu vou de B para C, de C para D, de D para E e de E eu volto em B. Tá claro isso para todos, ó? E eu colocando assim, eu vou me orientar com aquela regrinha dos sinais que eu falei para vocês. Bem, vamos aplicar então essas regras? Fica o seguinte, ó. Eu vou ir de A para B. Então é DDP a B. Tem uma resistência a favor dela, a favor da corrente, ó. Então é menos R1 e 1. Tá claro isso para todos? Então
Então, de A para B, a favor da corrente. Vou continuar, porque depois de B eu tenho que ir para E. Então, de B para E, outra resistência. Novamente, a favor da corrente. Menos R3 e 3. Tranquilos? Agora eu vou de E para F. E para F. Não tem ninguém. Ah, professor, mas tem um fio? Tem. De resistência muito baixa, podemos ser considerada nula. É isso aí, então zero. Não tenho DDP aqui. Agora, vou de F para A. Então, ó, de E para F não tinha ninguém, vou de F para A. De F para A, eu tenho uma fonte. Regra das fontes, da placa menos para a placa mais ε1 igual a zero. Fechamos? Vamos para a próxima malha. Tá aqui o sentido que eu vou percorrer. Então, ó, vou de B para C. Primeiro sentido meu. Resistor, favor da corrente. Menos R2 e 2. Tranquilos? Agora, depois de B para C, faço CD. De C para D, fonte. Tendo fonte, placa menos, placa mais ε2. Tranquilos? Depois faremos DE. De D para E, não tem ninguém. Zero. Por último, E eu volto lá em B. Voltei em B e encontrei um resistor. Só que agora, de E para B, contrário. Então, mais R3 e 3, zeramos. Pronto, minhas senhoras e meus senhores. Tá aí, ó. Essas são as leis de Kirchhoff. Nó, malhas e aplicamos as regras. Tranquilo, meus jovens? Fechamos aqui a física do processo? Então, vou dar uma afastadinha, tomar minha água e você vai dar um print para gravar isso aí. Bora continuar? Agora é matemática. Processos matemáticos, sistema linear, substituição de valores. Vamos lá brincar? Ó. Então, o que a gente vai ter aqui? Menos o meu R1, menos 6 e 1. Menos o meu R3, menos 3 e 3. Mais a minha fonte, mais 42, zero. Tranquilo? Ó? Só substituição dos valores. Agora vamos para o de baixo. Menos o R2, 4 e 2. Mais o ε2, 10. Mais R3 e 3. Então, 3 e 3, 0. Pronto, agora tem número, agora é matemático o processo. E aí o que você faz? Aguarda. Não vai querer cometer suicídio matemático, hein? O aluno ali naquela pressão, na hora da prova, no desespero, fala: opa, é sistema, se é sistema eu vou cortar. Aí ele pega lá, ó, menos e 3 com mais e 3, ele corta. E aí ele se mata. Por quê? Vai ficar aí 1 e 2. E aí, como é que você resolve o sistema? Ah, eu uso nó. Tá, você vai substituir um dos dois. Eles vão ficar em função de 3. E não tem 3. Então é agora que eu faço a substituição, antes de cortar. Tá claro isso? Note que o nosso I1, ele não é I2 e 3? Olha aqui embaixo, não tem I2 e 3? Então eu vou trocar esse 1 que está me atrapalhando. Troco ele por I2 e 3. Vamos lá? Fica assim. Menos 6 e 2 menos e 3. Opa, doido, mais, né? E 2 mais e 3. Menos 3 e 3 é igual a menos 42. Já vamos deixar com uma carinha bonita. Fechou aqui a primeira parte, ó. Depois, o que nós temos? Menos 4 e 2, que eu não mexi. Mais 3 e 3, que eu não mexi. O 10, joguei para o outro lado. Menos 10. Olhe bem, verifique. Toda a calma do mundo. Estão vendo que aqui nós temos de fazer uma distributiva? Fechou? Bem, vou apagar aqui e a gente continua o exercício.
Beleza? Vamos fazer a distributiva e fazer um cálculo mais rápido? Eu resolvi deixar esse pedacinho aqui para vocês acompanharem comigo, ó. Menos 6 e 2. Menos 6 e 3. Só que eu já tenho menos 3 e 3. Então, menos 9 e 3 aqui. Isso tem que ser menos 42. Fechou? Aqui embaixo, menos 4 e 2. Mais 3 e 3. Isso tem que ser 10. Estamos de boa? Estamos tranquilos? Felizes da vida? Olha só como a matemática e a física são lindas quando andam juntas, não? Bem, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, eu sei que você já está desesperado aí do outro lado. Ah, multiplica, multiplica. Vamos lá, ó. Multiplico por 3. Confere? Bem, então o que a gente passa até aqui, ó? Menos 6 e 2. Menos 9 e 3. Com menos 42 vai dar menos 12 e 2. Com 9 e 3, isso dá menos 30. Fechou aqui a ideia base? Tá tranquilo, não? Bem, olha lá, vamos então fazer o processozinho. Uma soma com esse 9 aqui, né? E 3 negativo, positivo indo embora. Portanto, nós temos que menos 18 e 2 tem que dar menos 72. Estão vendo aí? Negativos e negativos? Portanto, nosso 72 dividido por 18 vai dar 4, confere? Isso aqui, 4 ampere positivo. Pera lá, ó, negativo e negativo deu mais. Se deu mais, ó, aí 2, né? Aí 2, tá no sentido certo. É isso aqui que a I2 faz. Tá claro? Isso que o positivo quer dizer. Bem, dando continuidade, ó, vou substituir aqui. Menos 6 e o meu I2, que é 4, mais o mais não. Soprar aqui para secar a tinta. Menos o 9 e 3 tem que dar menos 42. Fechou? Bem, pelo nosso processo matemático, menos 24 com menos 9 e 3 tem que dar menos 42. Tô ficando sem espaço, vamos fazer direto. O I3 então, ó, menos 42 com mais o 24 vai dar menos 18. Só que esse aqui é menos 9 e 3, confere? Isso quer dizer que o nosso I3 ele é 2 amperes positivos. Se é positivo, quer dizer que o sentido da I3, correto. E para fechar, a lei dos nós me dizia que I1 é o meu I2 com o meu I3. Portanto, o meu I1, ele é 4 com 2. Quer dizer que a corrente 1 do circuito é de 6 amperes. Tá aí, ó, todas as correntes positivas. Isso é sinal de que acertamos o sentido. Vai dar certo sempre seguindo as regrinhas que eu passei? Às vezes não. É complexo, porque depende da complexidade deste circuito. Aqui a gente está fazendo uma malha simples, de 2. Tem exercícios mais longos, com mais malhas, mas eu acho que para o seu vestibular não vai estar tão puxado assim. Não passa dessas 2 malhas. Se você adotou a fonte correta, caminhou, lembrou das regrinhas de quem separa, muito provavelmente você conseguirá os seus valores dessa forma. Ficamos por aqui. Bem, galera, não esquece aí de curtir o vídeo, compartilhar aí com a galera, passa para todo mundo, vamos, né, divulgar aí o conhecimento, isso é importante, vamos todos aí melhorar essas condições que vivemos no país hoje em dia e é o estudo que nos vai levar para lá, beleza?
Então curta o vídeo, se inscreve aí no canal e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Não se esquecendo, um forte abraço e um beijo no cérebro. Até, galera!